Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Consciência corporal. Este episódio faz parte da playlist Bate-o-Papo com o Caldi, do canal no YouTube do Modus Poirot sobre crescimento profissional. Oi pessoal, hoje eu vou conversar com vocês a respeito do porquê, do racional de treinar a consciência corporal no módulo cognição. Esse é um dos objetivos mais fundamentais desse primeiro módulo de treinamento. E uma dessas prioridades, destes objetivos para esse módulo, é treinar a consciência corporal. O porquê isso é tão fundamental? É um pouco contraintuitivo você pensar que num módulo de treinamento de pensamento crítico adaptativo e cognição, você está treinando a consciência corporal. Mas uma vez que você entenda como o ser humano evoluiu e o porquê isso é tão importante, fica relativamente simples entender o porquê isso é tão importante. E hoje eu vou explicar esse racional por trás do treinamento da consciência corporal no módulo cognição do Modus Poirot. Durante a evolução humana, no momento que o ser humano começou a andar de pé, né, o bipedalismo surgiu entre 5 e 7 milhões de anos atrás, as mãos ficaram livres. E com as mãos livres, o ser humano começou a transformar o mundo. E essa transformação do mundo começou a selecionar seres humanos, os ancestrais dos seres humanos e depois nossa própria espécie, começou a selecionar pessoas com uma cognição mais refinada, mais capaz. Então, a mão livre fez a gente pensar melhor. E pensar melhor tornou a utilidade das mãos ainda maior. Então, as mãos começaram a transformar o ambiente, criar instrumentos, armas, arte, fogo, roupas, etc. E cada vez mais as pessoas mais inteligentes, mais adaptadas cognitivamente, utilizavam as mãos de uma forma mais inteligente, mais flexível, mais inovadora. Então, essa rede, esse círculo de desenvolvimento cognitivo, que tem vários outros pontos importantes sobre a ultrassocialidade, a diversidade humana, etc., que eu não vou entrar em detalhes hoje, tá? Mas a relação da cognição e da inovação tecnológica causada pela liberdade das mãos, que começou com o bipedalismo, explica como a nossa mente evoluiu. Nosso cérebro começou a crescer cada vez maior e cada vez mais a gente conseguiu, os seres humanos conseguiram se adaptar ao mundo de uma forma flexível e rico em uma cultura que transmitia efetivamente uma probabilidade de sucesso para a próxima geração de uma forma muito efetiva. A cultura é um grande diferencial do ser humano, não dá para ter uma cultura tão rica sem uma cognição extremamente sofisticada e houve um equilíbrio entre o fato da gente começar a andar de pé e o desenvolvimento da nossa cognição. Tá? Então, na hora que você pensa, então a nossa inteligência, nosso pensamento evoluiu porque as mãos estavam livres, ou vice-versa, tanto faz, é um círculo, né? Um melhora o outro melhora o um. Isso faz com que você perceba como a nossa cognição tem que estar integrada à nossa realidade, à nossa vida, às nossas ações. Tá? Esse é um problema sério hoje. A gente sabe muita coisa, tem muita informação, mas essa informação não está integrada, não está conectada. E é por isso que a consciência corporal é fundamental. No processo evolutivo, a consciência corporal era algo natural. Quem não tinha consciência corporal virava janta de leão. Não tinha, você não estava presente dentro do seu corpo
ouvindo o espaço, percebendo as coisas, você ia andar de uma forma desleixada, desatenta, pisar num galho e fazer barulho, e o leão escuta você chegando, por exemplo, ou a caça vai embora porque você fez barulho e espantou. Então, a consciência corporal era um fator primordial para a sobrevivência até, né? Então isso era natural durante a evolução humana. Hoje em dia, as pessoas podem ter uma consciência corporal muito baixa, né? Muita gente tem uma consciência corporal muito baixa. Existem pessoas que passam horas sem perceber que estão com fome. As pessoas não conseguem reconhecer a diferença de tristeza e raiva, às vezes. As pessoas não sabem a diferença de cansaço e tristeza, por exemplo. Então, a consciência corporal é algo natural, mas que é desenvolvida, treinada, através da atenção que você presta no momento de agora, nas sensações que vêm dentro do seu corpo. Se você é um caçador-catador, por exemplo, durante a evolução humana, ter uma consciência corporal aguçada fazia parte da sobrevivência, era um processo natural de crescimento. Uma criança que brinca livremente costuma desenvolver uma consciência corporal profunda, boa. E uma pessoa que está o tempo todo dentro da cabeça e longe do corpo, ela tem uma desconexão entre a consciência corporal e a mente. E isso é uma coisa séria. Por que que isso é sério? Tá? Motivo número 1. A consciência corporal é um ponto crítico. O que eu quero dizer com isso? Ela traz consequências positivas, quando bem treinada, e negativas, quando mal treinada, em inúmeros pontos diferentes de um sistema. E, por exemplo, na vida emocional, a consciência corporal é fundamental, porque as emoções são sensações físicas. O medo se manifesta dentro do seu corpo, a raiva, a surpresa, a tristeza, o amor são sentidos dentro do seu corpo. Então, ter uma profunda consciência corporal permite você identificar as suas emoções de uma forma muito mais efetiva. Como é que você pode ter inteligência emocional se você não sabe nem reconhecer as suas próprias emoções e não consegue diferenciar cansaço de tristeza, por exemplo? Então, é fundamental uma alta consciência corporal para se ter uma inteligência emocional. Além disso, alta consciência corporal também se correlaciona com saúde mental. Inúmeras doenças mentais se correlacionam com baixa capacidade de interocepção, que é um nome técnico, mas que está relacionado à sua capacidade de perceber as sensações internas do seu corpo. Então, a interocepção, as sensações internas do seu corpo, a propriocepção, as sensações internas da sua postura e da sua posição no espaço. Então, mais a parte musculoesquelética e a propriocepção e a interna, né? Fome, sede, cansaço, né? Você percebe pela interocepção. Então, a propriocepção e a interocepção, ou seja, a sua consciência corporal, é um aspecto fundamental na saúde mental. Pessoas com boa consciência corporal têm uma saúde mental melhor. Outro ponto importante em relação à consciência corporal é a identidade pessoal, ou seja, a resposta que você dá para a pergunta: quem é você? Toda pessoa tem uma construção mental do que é a própria identidade. Eu sou, e aí vem uma narrativa que descreve quem você é. E estar bem conectado com o seu próprio corpo consolida e aprofunda e melhora a qualidade da sua identidade pessoal. E isso é muito importante porque aumenta a autonomia, a proatividade, a confiança e permite uma maior estabilidade ao longo do tempo. Então, a consciência corporal permite que a pessoa tenha uma identidade pessoal mais sólida. Isso traz inúmeros benefícios.
Outro ponto importante em relação à consciência corporal é a questão da saúde biológica. Você estar atento a sinais e sintomas dentro do seu corpo permite você detectar coisas mais rapidamente. Você percebe quando você não está bem e parece uma gripe que está começando, ou você está muito cansado porque não dormiu bem. Então você consegue preservar a sua saúde melhor quando você tem consciência corporal. E uma das coisas importantes no aspecto profissional da consciência corporal é você conseguir administrar a sua energia ao invés do seu tempo, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. As pessoas que sabem administrar bem o tempo são pessoas que sabem administrar bem a própria energia. Isso é muito importante para evitar o burnout, né? E o burnout é comum e uma pessoa que tem uma profunda consciência corporal vai conseguir perceber a exaustão dentro do corpo, o cansaço físico, a privação do sono, certo? E tudo isso tem consequências dramáticas, tanto para a produtividade profissional quanto para a qualidade de vida pessoal, tá? Uma vez eu vi um comentário de que o QI de uma pessoa que está dormindo mal cai de 10 a 15 pontos, né? Porque a performance cognitiva é muito pior. Então, esse é um ponto importante. Eu não vou afirmar números exatos, mesmo porque cada pesquisa mostra uma coisa um pouco diferente, mas, no geral, você estar cansado traz consequências negativas para a sua proatividade, para a sua gestão emocional, para a sua capacidade de decisão, avaliação de risco, etc. E uma consciência corporal vai permitir você reconhecer melhor esse cansaço. Uma das coisas que eu faço há mais de 20 anos é prestar atenção no HALT, que é Hunger, Anger, Loneliness and Tired. Em português seria a fome, raiva, solidão ou tristeza, né? E cansaço. Essas quatro sensações, elas atrapalham muito a forma como você pensa, né? A fome pode deixar a pessoa muito irritada, o cansaço também, a raiva atrapalha muito o que você vai pensar e fazer e decidir. E então a tristeza também tem um efeito muito negativo. Então, você ter uma capacidade de reconhecer estas sensações dentro do seu corpo vai permitir você prevenir barulho, noise, cognitivo e melhores decisões. Uma mente mais lúcida, mais clara, porque você tem consciência corporal e esta consciência corporal filtra as sensações que vão criar barulho cognitivo, né, noise, ou vieses cognitivos. Então, esse é um outro ponto importante pelo qual a gente acredita que treinar a consciência corporal seja um passo fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico. E é por isso que no módulo 1, cognição, esse treinamento está incluído. Outro ponto importante da consciência corporal é a cognição moral. Uma pessoa que tem uma consciência corporal profunda também se correlaciona com um consciente, né, uma inteligência moral mais profunda, principalmente por causa da capacidade de sentir empatia e perceber a empatia dentro do seu próprio corpo. E também perceber o nojo, o desprezo e filtrar ou prevenir estas emoções quando elas não são apropriadas. Tá? Então, você reconhecer certas emoções dentro do seu corpo vai permitir uma cognição moral mais refinada e a consciência corporal tem esse efeito. E por último, eu acho que vale a pena falar que uma pessoa que tem uma consciência corporal mais aprofundada geralmente é mais magra. Ela reconhece quando ela está saciada, ela reconhece quando ela está comendo por tristeza, por exemplo, ou por cansaço, e não por fome. Então, saber diferenciar essas sensações vai permitir você tomar a atitude mais apropriada para aquela situação. Então, existe uma correlação entre baixa consciência corporal e alto índice de massa corpórea. Então, você tem
maior risco de obesidade quando a consciência corporal é baixa. E, por último, a consciência corporal permite uma melhor relação social. Por quê? Porque a reação emocional que a interação social traz acontece dentro do seu corpo. Então, se você está um pouco ansioso ou ansiosa quando vai conversar com o seu chefe, você vai reconhecer isso dentro do seu corpo, tá? Então, você tendo uma consciência corporal mais profunda, você vai perceber essa ansiedade e você pode, por exemplo, fazer exercícios de respiração antes de começar a reunião, permitindo que você se acalme um pouco mais. Então, você vai conseguir controlar melhor a sua cognição, a sua energia e tornar a interação social muito mais rica, muito mais positiva, caso você consiga se conectar com o seu corpo, principalmente por causa da melhora da sua cognição emocional, da sua inteligência emocional. Lembrando que tudo que é demais faz mal, né? Então, uma pessoa que fica obcecada com o próprio corpo e qualquer barulhinho que ela escuta dentro da barriga é uma doença terminal, não é bom. Então, você tem que atingir um equilíbrio entre reconhecer o estado natural do seu corpo sem tornar isso uma coisa obsessiva. E lembrando que o Modus Porã é um programa educacional, nosso objetivo não é tratar doenças mentais, e caso você sinta que tem algo relacionado à ansiedade ou procure ajuda de um psicólogo, um terapeuta. O objetivo do Modus Porã não é resolver as doenças mentais. Porém, o treinamento da consciência corporal ajuda em inúmeros fatores relacionados à psique, né, à psicologia da pessoa. Bem, acho que é isso, tá? Esse é o racional por trás do treinamento diário de consciência corporal do módulo Cognição, do Modus Porã. Eu espero que esteja claro e um abraço para vocês do Cláudio.